Olá, olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso podcast, sejam bem-vindos ao Eu Juridiquei. Eu sou o professor Rafael Paiva e estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas. Na verdade, quero apresentar para vocês um tema que é excepcional, que é extremamente importante para quem vai prestar o exame da OAB. Eu quero falar com vocês sobre a sentença penal, mais especificadamente sobre um aspecto da sentença penal que confunde muitos alunos, que é a emendatio libelli e a mutatio libelli. Então, para começar a te explicar esses dois assuntos, eu preciso te lembrar o seguinte, que quando a gente fala em sentença penal, a gente tem uma sentença penal que é condenatória e uma sentença penal absolutória. Essas são as mais básicas. Tem mais. Por exemplo, nós temos um tipo de sentença que é a sentença terminativa de mérito. Na sentença terminativa de mérito, o juiz ele não vai analisar o mérito da questão. Então, ele extingue o processo, por exemplo, em razão da ocorrência, da verificação de uma prescrição. Essa é uma das hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, a chamada sentença terminativa de mérito. Agora, a sentença condenatória é aquela que você já conhece, é aquela que reconhece total ou parcialmente a pretensão da acusação, que é de condenar. E nós temos as sentenças absolutórias. As sentenças absolutórias, elas se dividem em sentenças absolutórias próprias e sentenças absolutórias impróprias. A própria é aquela que você já conhece, aquela que não reconhece, que não julga procedente o pedido da acusação, então ele absolve o acusado. Já a sentença absolutória imprópria é aquela que absolve, mas, olha que legal, aplica uma medida de segurança. Então, a sentença absolutória imprópria é aquela em que há uma imposição de uma medida de segurança. Muito bem. Quando a gente fala em sentença penal, o juiz ele está limitado por um princípio, que é um princípio muito simples de você entender, é o princípio da correlação. O que significa esse princípio? Que os mesmos fatos que foram narrados na denúncia têm que corresponder aos fatos pelo qual o acusado é condenado. Ou seja, o juiz, quando vai proferir a sentença penal condenatória, somente pode condenar por fatos que foram descritos na denúncia. Você percebeu quantas vezes eu falei a palavra fato aqui para vocês? Pois é, porque no processo penal, ainda que tenha muita gente que discorde disso, eu inclusive sou um dos críticos disso, mas no processo penal, em regra, o indivíduo, se entende que o indivíduo se defende dos fatos e não da capitulação jurídica dada pela acusação. Então, pouco importa se a acusação efetuou aí a denúncia baseado no crime de roubo ou no crime de furto. Na verdade, pouco importa. O que importa é a narrativa. Então, o indivíduo, no dia tal, às tantas horas, esteve no lugar tal e praticou tal conduta. Tá legal? Então, no processo penal, o acusado não se defende do tipo penal. Ele se defende dos fatos que lhe são imputados. Tá legal? Professor, mas o juiz ele pode condenar mesmo quando o MP pede absolvição? Porque pode acontecer, não é comum, de o MP, no meio do processo, verificar que, eu me enganei. Na verdade, não é caso de condenação, é caso de absolvição. Como ele não pode desistir da ação penal, porque ele está, o MP, obrigado pelo princípio da obrigatoriedade, ele não pode desistir da ação penal, logo o juiz, logo o Ministério Público, ele não pode desistir do processo, mas ele pode pedir a absolvição. E o juiz, repito, não está vinculado a esse pedido de absolvição. O juiz pode condenar, mesmo quando o MP pede a absolvição. E agora, eu vou pedir para você ir lá no seu Vadimécum. É importante que você faça essa leitura do artigo 385. Então, abra lá no artigo 385
385 do CPP, certo? Beleza, então você já sabe o que é o princípio da correlação, e aí a gente entra de fato na emendatio libelli e na mutatio libelli. Veja, emendatio libelli, artigo 383 do CPP. Mutatio libelli, artigo 384 do CPP. Presta atenção no que eu vou te falar. Lembra que o juiz está vinculado ao princípio da correlação? Muito bem. Vamos imaginar que teve o processo, teve audiência de instrução e no meio do processo, antes de sentenciar, ou até mesmo na sentença, pode ser antes da sentença ou durante ou na sentença, o juiz ele constata que, na verdade, aquele fato narrado não se trata de, sei lá, furto qualificado. Se trata de estelionato. O juiz ele pode mudar a classificação jurídica, pode mudar o tipo penal pelo qual o acusado é acusado, né? O fato que lhe é imputado? Sim, ele pode mudar. E quando o juiz muda a capitulação jurídica, o tipo penal, ele está praticando uma emendatio libelli. O juiz ele, então pode dar uma nova classificação jurídica aos fatos descritos na denúncia. Veja que aqui na emendatio não teve mudança de fato. O fato continua o mesmo. A narrativa dos fatos continua a mesma. O que muda é apenas a capitulação jurídica. E aí, você já sabe que o juiz pode fazer isso. E digo mais, ele não precisa nem pedir para o MP aditar a denúncia e nem dar nova oportunidade de defesa de manifestação para defesa. Por quê, professor? Porque no processo penal vigora o princípio de que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica. Como ele manteve os mesmos fatos, só mudou a capitulação jurídica, ele então está livre aí para fazer a emendatio libelli, sem precisar do aval do MP, sem precisar de nova manifestação da defesa. E aí a grande questão na sua prova vai ser o seguinte: tá bom, professor, eu já sei que o juiz pode aplicar a emendatio libelli. Top! Agora, ele pode aplicar a emendatio libelli para mudar para um tipo penal com pena mais grave? Olha, pode. Ele pode fazer isso, sim. Ainda isso é bastante discutido na doutrina, mas a doutrina majoritária e a jurisprudência entendem que sim, o juiz ele pode, na emendatio libelli, mudar para um crime com pena mais grave. Por exemplo, vamos imaginar que durante o processo o acusado se defendeu do crime de estelionato, que tem pena de 1 a 5 anos. Na emendatio libelli, o juiz pode condenar por furto qualificado, que muitas vezes é parecida a conduta, pode condenar, que tem, furto qualificado tem pena de 2 a 4 anos. Ele pode condenar por furto qualificado? Pode. Então, o juiz pode aplicar emendatio libelli, ainda que tenha que aplicar pena de crime mais grave. Tá, professor? Aí, então, nesse caso, ele tem que dar oportunidade de defesa para o acusado? Não, porque no processo penal, o acusado se defende do quê? Dos fatos, e não da capitulação jurídica. Aqui, pessoal, para a gente encerrar a emendatio libelli, lembra? Artigo 383 do CPP, eu preciso que você vá na súmula 337. Marca essa súmula aí, súmula 337 do STJ. Essa súmula, ela diz o seguinte: que acontecendo a emendatio libelli, ou seja, o juiz mudando a capitulação jurídica do crime para um crime que admita a suspensão condicional do processo, o MP tem que se manifestar. O MP vai ter que ter o direito, aliás, tem o direito não, ele tem o dever de oferecer o sursi processual. Então vamos imaginar o seguinte, o contrário agora. O acusado, ele foi acusado durante todo o processo por furto qualificado. E furto qualificado, você bem sabe, tem pena de 2 a 8 anos. Então, para o furto qualificado, não cabe a suspensão condicional do processo. Porque lembra que um dos requisitos da suspensão condicional do processo é o quê? Um dos requisitos é que a pena mínima seja de até 1 ano. Como o furto qualificado tem pena de 2 anos a 8 anos, então não cabe o sursi processual.
Aí na sentença o juiz decide mudar para estelionato. Ele muda a capitulação de furto qualificado, 2 a 8 anos, para estelionato, 1 a 5 anos. Olha que legal. O estelionato é um crime que permite, né? É claro que tem outros requisitos, mas o crime em si permite a suspensão condicional do processo. E aí o juiz, ele pode, então, fazer emendaço em favor do acusado e aí, na sequência, ele tem que mandar os autos para o MP para que o MP aplique, ou pelo menos ofereça a proposta de suspensão condicional do processo. Esse teor da súmula 337 do STJ, você também vai encontrar no artigo 383, parágrafo 1º do CPP. Então, repetindo, súmula 337 do STJ tem correspondência com o artigo 383, parágrafo 1º do CPP. Muito bem, você já sabe tudo sobre emendatio libelli. E a mutatio libelli? Ó, olha a palavra, mutatio. Lê comigo. Mudácio, 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 mudácio. Ó, mutácio vem de mudar, mudar. Fica com isso na sua cabeça. Então, a mutatio libelli é prevista lá no artigo 384 do CPP. Ela também pode acontecer na sentença ou antes dela. E a diferença é que na mutatio, o juiz, ele pretende mudar a narrativa dos fatos. Mutatio, mudar. Então, o juiz na mutatio libelli, repetindo, o artigo 384 do CPP, ele quer mudar a descrição dos fatos contida na denúncia. Ele tem que mandar para o MP, porque o juiz não pode, lembra, princípio da correlação, ele não pode condenar por fatos diversos. Então, o que ele faz na mutatio? Ele manda os autos para o MP, para que o MP adite a denúncia no prazo de 5 dias. Professor, e se não aditar? Aplica-se o artigo 28 do CPP, o juiz manda os autos para o Conselho Superior do Ministério Público para que eles decidam. Certo? Muito bem, vamos imaginar que o MP aditou a denúncia no prazo de 5 dias. Tem que dar nova oportunidade para a defesa? Claro, a defesa tem que ser intimada para se defender daqueles novos fatos. E ela fará isso no prazo de 5 dias. Então, 5 dias para o MP aditar a denúncia, 5 dias para a acusação, para o MP aditar a denúncia, 5 dias para a defesa se defender novamente. Professor, pode rolar testemunhas? Pode, tanto a acusação como a defesa podem rolar até 3 testemunhas. Então, veja que na mutatio eu tenho mudança da narrativa dos fatos. Logo, eu tenho que dar nova oportunidade para a acusação, nova oportunidade para a defesa. Uma dica importante é de que na mutatio libelli não se aplica para ação penal privada. Então, não existe a possibilidade de mutatio libelli para ação penal privada. Legal? Pegou essa dica? Muito bem. Você já sabe a diferença de emendatio libelli para mutatio libelli. Já conhece o princípio da correlação. Eu tenho certeza que se isso cair na sua prova, você está prontinho para acertar as questões e arrebentar. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no Spotify, Eu Juridiquei. Esse aqui também vai para o YouTube, Eu Juridiquei também. Lá no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e também comentar e assinar o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela sua atenção, boa aprovação, beijo, abraço, até mais. Tchau, tchau.